Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marlon Moreira. Se você não é inscrito, se inscreva e venha comigo para a segunda aula de funções. Bem-vindo, pessoal, à nossa segunda aula de funções. Hoje vamos falar a respeito de noção de função como relação entre conjuntos. Então, para caracterizar de modo mais preciso a noção de função, devemos recorrer às noções sobre conjuntos. Bom, acompanhe comigo. Dois conjuntos não vazios, o conjunto A e o conjunto B. Uma relação ou correspondência que associa a cada elemento x que pertence ao conjunto A um único elemento y que pertence ao conjunto B, recebe o nome de função de A em B. Então, o que isso quer dizer? Temos aqui o nosso conjunto A e o nosso conjunto B. Fala que o conjunto A e o conjunto B não são vazios. Então, vamos colocar os elementos aqui. Temos o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3 aqui no conjunto A. No conjunto B, vamos ter o elemento 2, 4, 6 e 8. Bom, fala o seguinte, uma relação ou correspondência que associa cada elemento do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, vamos colocar aqui uma função. Então, a função que a gente vai colocar aqui nesse caso é y é igual a 2x. Bom, por que y é igual a 2x? Veja bem, porque quando eu for associar cada elemento de A com B, eu vou precisar de uma lei, de uma função que representa essa ligação de A com B. E nesse caso aqui, essa função ela consegue representar bem a nossa função aqui. Por quê? Imagina, se A são nossos valores para x e B são os nossos valores para y, então temos o seguinte, que quando o x ele for 1, isso significa que esse x aqui ele vai ser 1, então 1 vezes 2 vai dar 2. Então, a gente consegue associar o elemento 1 com o elemento 2. Quando o x for 2, agora eu tenho que 2 vezes 2 é 4. Então, eu consigo ligar o meu 2 ao 4. E quando o x for 3, 3 vezes 2 vai dar 6. Eu consigo ligar o nosso 3 ao 6. Então, pronto. Estabeleci uma relação de correspondência aqui entre a função A em B, ok? Então, agora note comigo uma coisa. Pessoal, para ser considerado função isso aqui, eu preciso dessas duas condições aqui, A primeira condição e essa segunda condição aqui, Agora, vamos analisar o que diz cada uma. Todos os elementos de A têm correspondente em B. Então, veja que todos os elementos aqui de A estão ligados em B. Não necessariamente o 8 precisa estar ligado. Quem precisa estar ligado são todos os elementos de A. E aqui a gente pode perceber que todos os elementos de A, os 3 elementos, estão ligados. Então, para isso, já basta a primeira condição. A segunda condição nos fala o seguinte, a cada elemento de A corresponde a um único elemento em B. Então, podemos analisar que aqui, a cada elemento em A, eu estou ligado uma única vez com os elementos de B. Ou seja, o 1 só está ligado uma vez. O 2 também só está ligado uma vez. E assim o 3 também só está ligado uma vez. Se o 3, imagina se o 3 estivesse ligado aqui também no 8, ligasse duas vezes, aí não seria, beleza? Então, nesse caso aqui, cumprindo essas duas condições, a gente caracteriza uma função de A em B, certo? Então, aqui são um tipo de notação. Aqui está escrito que a função é de A em B, ou seja, que todos os elementos de A estão ligados com os elementos de B. Vamos agora analisar alguns exemplos para a gente notar a diferença entre o que é função de A em B e o que não é função de A em B. Então, vamos considerar agora esses exemplos aqui. Dado o conjunto A, 0, 1, 2, 3, o conjunto B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, observe algumas relações entre os elementos de A e os elementos de B. Então, vamos analisar esses 4 exemplos aqui. Temos aqui primeiro o primeiro exemplo, o segundo, o terceiro e o quarto.
Bom, diz o seguinte, o primeiro exemplo associa a cada elemento x pertencente a A e o elemento y pertencente a B. Por essa lei de formação aqui, a nossa lei de formação é y igual a x. Então, podemos perceber aqui, ó, 0 é igual a 0, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, 3 é igual a 3. Então, essa é a nossa relação de correspondência, né? Essa função y é igual a x. Onde x são os elementos do conjunto A e y os elementos do conjunto B. Então, agora a gente vai analisar se isso aqui é uma função de A em B, sim ou não. E para ser uma função de A em B, lembra que tem que seguir aquelas duas condições? A primeira condição diz o seguinte, que todos os elementos de A têm que estar ligados. E a gente pode ver que sai uma flechinha aqui, ó, de todos os elementos de A. Então, cumpre com a primeira condição. A segunda condição é que os elementos de A têm que estar ligados apenas uma vez com os elementos de B, ou seja, só ter apenas um correspondente. E a gente pode ver que o 0 está ligado em um correspondente, o 1 está ligado em apenas um correspondente, e os demais também estão ligados em apenas um correspondente. Então, se cumpre as duas condições, já basta. A gente pode dizer que sim, isso aqui é uma função de A em B. Pronto, aqui temos que é uma função de A em B. O exemplo 2. O exemplo 2, vamos associar cada elemento x, que pertence ao conjunto A, ao elemento y, que pertence ao conjunto B. A lei de formação, ou a lei de correspondência, é y² é igual a x². Vamos ver agora se aqui cumpre com aquelas duas condições. A primeira condição é que todos os elementos têm que estar ligados. E a gente pode ver que todos os elementos de A estão ligados. Só que quando a gente vai para a segunda condição, fala o seguinte, que todos os elementos de A têm que estar ligados apenas uma única vez. E a gente observa aqui o seguinte, ó. O 1 está ligado duas vezes, tem dois correspondentes, tem o -1 e tem o 1. Então, isso aqui não é uma função de A em B, certo? Bom, terceiro exemplo. Associa cada elemento de A com os elementos de B por essa relação aqui, ó. Y é igual a x² menos 2x. Então, podemos perceber que os elementos estão ligados aqui, ó. Temos aqui os elementos x, que pertence a A, e o y, que pertence a B. Então, vamos analisar se é uma função de A em B. Primeira condição, todos os elementos de A estão ligados? Sim, todos estão saindo uma flechinha, então todos estão ligados. Primeira condição, ok. Segunda condição, todos os elementos de A estão ligados apenas uma única vez com os elementos de B. Olha só, o 0 só está ligado uma vez no 0, o 1 só está ligado uma vez no -1, o 2 só está ligado uma vez no 0 também, por coincidência o outro 0 também está ligado, e o 3 também está ligado uma única vez. Então, aqui cumpre as duas condições. Então, se cumpre as duas condições, a gente pode caracterizar isso aqui de uma função, função de A em B. Bom, quarto exemplo. Temos agora aqui, vamos associar cada elemento de A aos elementos de B por meio dessa fórmula aqui, ó, por meio dessa lei de correspondência. Y é igual a x mais 1. Então, vamos analisar as duas condições. A primeira diz o seguinte, todos os elementos de A estão ligados? A gente já pode observar logo de cara que não. Olha, o 3 ele não está ligado. Então, se já não cumpre a primeira condição, a gente nem precisa analisar a segunda condição. A gente coloca assim, ó, que não é uma função de A em B. Ok? Agora vamos responder a um exercício. Temos agora, pessoal, esses dois exercícios aqui, ó. Nosso primeiro e aqui o nosso segundo exercício. Bom, o primeiro diz o seguinte, verifique em cada caso se o esquema define ou não uma função de A em B. Os pontos assinalados representam os elementos dos conjuntos de A e dos conjuntos de B.
Ok. Então, cada pontinho desse aqui é como se fosse um elemento. Então, para ser uma função de A em B, todos os elementos têm que estar ligados. Então, a gente pode ver que todos os pontinhos estão ligados. E todos os pontinhos estão ligados apenas uma vez só. Então, cumpre com as duas condições. Nesse caso, a gente tem que é uma função de A em B. Letra B. Podemos ver que todos os elementos de A estão ligados e apenas um correspondente, ó. Esse está correspondendo a um pontinho só, esse está correspondendo a apenas um pontinho e esse também está correspondendo apenas a um pontinho. Então, nesse caso também aqui temos que é uma função de A em B. Função de A em B. Letra C. Percebam que todos os elementos estão ligados. Sim, a primeira condição, ok. Só que na segunda condição, fala o seguinte, que todos os elementos de A têm que estar ligados apenas uma única vez. A gente viu que aqui sai duas flechinhas, ó. Então, nesse caso aqui, não é uma função de A em B. Letra D, a gente já vai analisar a primeira condição, fala que todos devem estar ligados. A gente já percebe que esse ponto aqui, que esse elemento aqui, ele não está ligado. Se a primeira condição não está satisfeita, então isso aqui também não vai ser uma função de A em B. Muito simples, né, pessoal? Só basta a gente analisar as duas condições e dar a resposta. Agora, o exercício 2 aqui. Em cada caso, verifique se o esquema representa uma função de A em B, sendo que A é esse conjunto aqui e B esse conjunto maiorzinho aqui. Em caso afirmativo, tem uma possível lei que define tal função. Então, primeiro a gente vai ver se é função ou não. Depois que a gente achar o resultado, se é uma função ou não, a gente vai procurar uma lei ou uma fórmula que a gente consiga associar cada elemento de A com B. Então, ou seja, a gente vai procurar uma função. Então, analisando a primeira condição, todos os elementos estão ligados, ok. Todos os elementos de A só tem um correspondente em B, ok. Isso aqui é uma função. Então, se é uma função, a gente agora vai tentar encontrar uma função que representa essa ligação. E aqui a gente pode ver ó, que menos 1 está ligado no menos 1, é igual. O 0 está ligado no 0, que também é igual. Então, nesse caso, está bem simples. Ó, y é igual a x. Ou seja, todos os elementos aqui, que a gente pode chamar de x, né? Esses aqui, ó, estão ligados em y. Então, o menos 1 é igual a menos 1, o 0 é igual a 0, o 1 é igual a 1. E isso aqui, sim, é uma função de A em B. Letra B, temos o seguinte. A primeira condição é que todos devem estar ligados. A gente viu que todos estão ligados. Só que na segunda condição, todos os elementos de A têm que estar ligados apenas uma vez. E aqui a gente pode observar que o 0 está ligado duas vezes. Então, se não é função, a gente não vai representar uma lei que define isso, né? Letra C. Podemos ver aqui, ó, analisar as duas condições. A primeira condição está ok. Fala o seguinte, que todos os elementos devem estar ligados. A segunda condição é que todos estão ligados apenas uma vez. E a gente pode observar que todos estão ligados apenas uma vez. Então, aqui a gente viu que já é uma função de A em B. Então, a gente já coloca aqui que é uma função de A em B. Agora, vamos expressar uma lei ou uma fórmula, né, que satisfaça essa correspondência. E a gente pode ver ó, que menos 1 está ligado no menos 2, o 0 no 0, e o 1 está ligado no 2. Perceba que o 2 aqui é o dobro de 1. Então, y é igual a 2x. Isso por quê, pessoal? Porque quando o x ele for menos 1, olha só, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aí a gente consegue ligar. 0, quando o x for 0, 2 vezes 0 dá 0. Quando o x for 1, 2 vezes 1 é 2. Então, a lei que representa essa função aqui, ó, y é igual a 2x. Ok? Vamos para o último exemplo. Letra D. Letra D, a gente já pode analisar a primeira condição e ver que aqui ó, esse elemento ele não está associado. E a primeira condição fala que todos os elementos devem estar associados, os elementos de A. Então, aqui a gente já vê que não é uma função de A em B.
Então, turminha, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like aí, fique comigo que eu estou com vocês e até a próxima aula.